Hoje a gente vai falar de uma captação de pacientes presenciais, um trabalho presencial, ou melhor, não de pacientes presenciais necessariamente, mas um trabalho presencial de captação e amanhã um trabalho virtual, tá bom? Então, a minha sugestão para você agora é a seguinte: se você tem aquele amigo, psicólogo também, estudante de psicologia, que vai começar essa jornada ou que já está no meio dessa jornada e está precisando melhorar ali a sua captação de pacientes para a clínica, clica aqui no aviãozinho, manda para essa pessoa, convida ela para participar da live, que vai valer a pena, tá? Eu estou com as minhas anotações aqui, separei coisas bem legais para comentar com vocês. Esse aqui é o resuminho da live de hoje, tá? Enfim, e o que eu queria dizer para vocês? Vou começar com uma das perguntas que foi deixada ali na minha caixa de perguntas. Dá para viver de clínica? Essa é uma pergunta que acho que todo mundo que estuda psicologia para pensar no assunto. Dá para viver de clínica? A resposta é sim, dá para viver de clínica. Agora, isso é um processo automático? É um processo fácil? Obviamente que não. Então, para você começar da clínica psicológica, extrair os recursos para que você tenha ali o seu salário, para que você pague as suas contas e possa então viver de psicologia, não é uma coisa que acontece automaticamente, tá? Nem sei se já foi assim algum dia, de simplesmente a pessoa se formar e dizer agora sou psicólogo, botar uma plaquinha lá numa clínica e aquela clínica encher. Não é assim que funciona. Tudo começa com a live de ontem. Então, para quem não assistiu, corre lá no YouTube, eu deixei gravado ali. Então, com uma mudança de mentalidade e imagem profissional. Então, tudo começa com essa compreensão. E a maneira como a gente vê as coisas, pessoal, impacta muito, porque você tem duas maneiras. Ou você vai olhar e vai falar assim, olha, estou formado, tenho uma licença de trabalho, que é o seu CRP, mas não tenho pacientes, logo estou desempregado. Né? Que triste, que será de mim? Você pode encarar as coisas dessa forma. Ou você pode encarar de uma outra forma, estou formado, tenho uma licença para trabalhar, que baita privilégio eu tenho, e agora eu vou construir a minha carreira, vou trabalhar para consolidar a minha presença no mercado e vou viver de psicologia. Então, olha como muda. De uma maneira você encara como um peso, como um fardo que você está carregando. O outro olhar você encara como um privilégio, como uma oportunidade. Isso, pessoal, obviamente, é uma visão baseada nos conceitos da logoterapia. Ou seja, diante de um potencial sofrimento, nós podemos escolher a atitude. Desemprego, uma carreira que não está engrenando, é um motivo de sofrimento. Mas a atitude que eu tenho diante desse sofrimento, ela sempre é uma prerrogativa minha enquanto indivíduo. Então eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. E, inclusive, como diz Viktor Frankl, elevar-se acima das circunstâncias, ou seja, do desemprego, e transformar o sofrimento em uma conquista, a tragédia em um triunfo, ele gosta de dizer, através de um ato de heroísmo. Certo? Então, pessoal, eu acho que isso se aplica muito, não somente ao psicólogo, mas a qualquer pessoa que no nosso país pretende abrir um negócio, pretende viver do seu próprio trabalho. É um ato de heroísmo, é um ato de alguém que está disposto a transformar uma dificuldade, um motivo de potencial sofrimento em uma conquista humana. E isso é possível. Tá? Entrando na parte bem prática então do assunto. Quando a gente está falando do trabalho de um psicólogo, em termos bem simples, estamos falando de alguém que tem um serviço a oferecer. O psicólogo ele é um prestador de serviço de saúde mental, e que precisa de clientes para consumirem esse serviço. É isso que
precisa acontecer. O pessoal está comentando aqui, eu estou perdendo por algum motivo, eu estou perdendo os comentários. Legal, salvando e dando. Parei a pizza para te ver, Elô Diniz. Olha, a minha pizza vai ser depois, eu estou planejando uma aqui. Enquanto isso, deixa eu só ver um monte de comentários que eu perdi. Como quando começar um novo curso, gostaria de fazer. Vai começar a próxima turma em setembro. Edu Psi, meu amigo, que eu conheci lá no encontro de espiritualidade dos católicos. Muito legal aquele evento. E mais gente chegando. Essa está no YouTube, essa não está no YouTube. Tá? Perdeu o início, não tem problema, Dayana. Depois você entra e assiste que vai ficar salvo aqui, tá bom? Então, olha só, pessoal. Então, estamos falando de alguém que tem um serviço e de pessoas que precisam desse serviço. Quer dizer, é simplesmente uma questão de conectar os pontos. Se a pessoa que precisa do serviço descobre que você tem um serviço para oferecer, isso vai ser meio que automático, tá? E que o seu serviço é de qualidade. Tem algum curso presencial? Não tem curso presencial no momento, tá, Ezione? Mas vai ter um encontro muito legal na editora Vozes. Estamos aí planejando para o mês de março, tá bom? Depois eu vou publicar novidades aqui, vai ser um encontro presencial aqui em São Paulo. Continuando então, pessoal. O desafio é esse. Como alguém, um prestador de serviço em saúde mental, um empreendedor na área da saúde mental, como é um psicólogo, pode chegar até as pessoas que têm condições de consumir o seu produto, o seu serviço, certo? É só uma questão de ligar os pontos. Lógico que isso não é tão fácil. Se fosse fácil, todos os psicólogos estariam cheios de pacientes, e não é assim a realidade, infelizmente. Então, como fazer isso? Então, estamos falando hoje de estratégias de captação presenciais. A primeira delas, pessoal, logo de cara, se formou, começou a trabalhar, você tem que acionar a sua rede mais próxima. As pessoas mais próximas de você. É por ali que a gente começa. Quem é a sua rede mais próxima? Amigos e familiares. Ah, mas amigos e familiares? Como assim? Eu vou atender meus amigos e meus familiares? Pessoal, olha só, não é isso que eu estou falando, tá? Estou dizendo o seguinte, que através dos seus amigos e familiares, talvez você irá conhecer os seus primeiros pacientes. É isso que eu estou dizendo, tá? E aí vem mais... Lembra que eu falei ontem sobre essa questão da mentalidade, mais uma vez, que existe uma mentalidade anticomercial de maneira geral na psicologia e que isso atrapalha muito? Isso se manifesta nisso, por exemplo. Por exemplo, de que forma? Quando a pessoa chega lá um conhecido seu, tá bom? Amigo do seu amigo, e fala assim, fulano, vocês se formam em psicologia, né? Poxa, que legal, eu tô procurando um psicólogo. Aí você fala assim, olha, eu não posso te atender porque a gente é conhecido. Eu falei isso naquela outra live. Da onde que surgiu essa ideia? Quem foi que inventou essa ideia de que você não pode atender conhecidos? Tudo bem, você não vai atender um melhor amigo, a mãe de um melhor amigo, uma pessoa muito próxima, um familiar, mas conhecidos, pessoas que te conhecem, aí eu pergunto, eu inverto a coisa, se você não vai atender conhecidos, você vai atender quem? Certo? A sua primeira rede é essa, pessoas que te conhecem. Essa é a rede mais primária que existe. É o famoso boca a boca, certo? Mas quem vai te indicar? Alguém que não te conhece? O padeiro da esquina? O açougueiro? Não, quem vai te indicar é um conhecido seu, um amigo, um parente seu. Você pode sim atender conhecidos. Se alguém te falou o contrário, pessoal, olha, esqueça isso, porque pode, tá bom? Não há nada ético que impeça. A não ser que seja alguém com quem você tem um laço muito forte. Um laço familiar, um laço de amizade, ou um familiar muito próximo de alguém que você tem uma amizade, certo? Então, por exemplo, o primo do amigo, o primo do meu amigo, mas é um primo distante, não é aquele primo colado. Tudo bem.
o conhecido do irmão da minha namorada, conhecido colega de faculdade, não tem problema. O vizinho do amigo do fulano de tal, não tem problema. Mesmo porque, pessoal, se você, veja só, se você não atende, se você mora num lugar pequeno, por exemplo, ou num bairro, algum lugar assim, qual é a chance de chegar ali pessoas que não te conhecem? Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Posso atender marido e mulher separadamente? Não é recomendável. Não é recomendável. Mas, certo? Se você tiver, se for a única opção, é melhor você atender do que ninguém. Tá? E se não for prejudicar o processo terapêutico de um deles. Porque normalmente chega um primeiro. Então, o ideal é você perguntar para aquela pessoa primeiro. Olha, você se sente à vontade que eu atendo? Às vezes a gente está falando de um lugar que não tem recursos, não tem outra pessoa, não tem... Vocês notam? Então, um socorro psicológico nesses casos, tudo bem. Mas não é o recomendado, tá? Não é o ideal. Enfim, dando continuidade aqui. Então, acione essa primeira rede, deixe as pessoas saberem que você está sendo psicólogo e se por acaso um conhecido do clube, da academia, da igreja te procura, pode dizer sim que você é psicólogo, você está atendendo e você vai prestar auxílio psicológico a essa pessoa, tá? Primeira rede é essa, tá? Mas aí a gente está falando ainda assim do que é meio que chover no molhado, é meio que o óbvio. O que eu quero mesmo colocar para vocês hoje é o segundo nível, tá bom? É o segundo nível de captação de pacientes, porque é nesse que você consegue fazer um trabalho bem profissional e eu acho que ao comentar isso com vocês vai abrir o leque assim de um jeito bem interessante, tá bom? Talvez coisas que não são tão complexas, mas que vocês vão ver que na medida em que você coloca em prática, podem trazer grandes resultados. Já atendi uma mãe, não atendo mais e agora quero que eu atenda a filha. Pode, mais uma vez, pergunte para a mãe antes, se ela mesmo está querendo, e converse com a filha. Se ambas se sentirem à vontade, e eu não vejo problema nisso, tá bom? Há quem discorde. Eu, particularmente, acho que a gente consegue ter ética e habilidade suficiente para conseguir administrar isso. Tá bom? Então, vamos lá. Segunda rede. Qual é a segunda rede? Lembra o que eu falei ontem? Que você deve procurar criar uma rotina de trabalho, certo? Em primeiro lugar. E segundo, definir uma área de trabalho, a região onde você vai trabalhar. Então, ok. Você já tem lá aquela região onde você pretende sublocar ou locar uma sala, ou que você já tem um espaço de atendimento, e você já tem a sua rotina. Tá? Você acorda, você estuda e você vai dedicar tempo à captação. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro, você vai mapear locais na região que podem ser fontes em potencial de pacientes para você. Tá bom? Como você vai fazer isso? Que locais são esses? Então, primeiro, escolas. Procure quais são. Primeiro, olha pessoal, primeiro é um mapeamento mesmo, hein? Pega ali o mapa, vá andando pela rua, vá olhando, olha. Depois você vai criar uma lista. Quais são as escolas que tem aqui nessa região, nas imediações? Coloque lá, escola número 1, 2, 3, a descrição dessa escola. É um trabalho muito estratégico, não é simplesmente chegar batendo na porta, tá? Vai listar isso daí. Essa escola é uma escola grande, pequena, ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, pública, particular. Vai descrever quem é o diretor dessa escola, a coordenadora, qual é o contato dessas pessoas. Isso significa mapear, tá bom? Vá atrás dessas informações. E quando a gente faz assim de uma maneira organizada, quando você faz de uma forma assim sistemática, isso se torna inclusive mais eficiente. Então você vai dedicar aí uma semana, 2, 3, não importa, mas ao mapeamento, tá? Escolas em primeiro lugar, segundo lugar, igrejas,
tá? Faça o mapeamento das igrejas católica, evangélica, protestante, pentecostal, neopentecostal. Igrejas também são fontes de captação de pacientes. Empresas, já vou falar um pouquinho do trabalho em empresas, mesma coisa, principalmente microempresas, tá? Principalmente microempresas. E, detalhe interessante, consultórios, clínicas, salões de beleza, academias, livrarias, tá? Vocês vão juntar vão mapear essas instituições, tá? E o que mais? Clubes, se você encontrar, tanto clubes propriamente ditos ali, clubes de lazer, esporte, quanto clubes do tipo sociedades, Lions, Rotary, coisas desse tipo. Então, faça esse mapeamento. Pessoal, sério mesmo. Pessoa que está, entre aspas, desempregada, que está querendo organizar o trabalho numa clínica e ter pacientes, será que isso, e ela está com tempo livre, fazer isso que eu estou falando é trabalho ou não é? Ocupa o tempo ou não ocupa? Sabe qual é o problema? É o que eu falei ontem. As pessoas elas estão muito preocupadas em colher, né, com a colheita, com os frutos, mas elas se esquecem o trabalho que dá plantar. Então você vai ter que preparar a terra, escolher o lugar que você vai plantar, preparar a terra, escolher a época certa de plantar, aí você vai preparar, arar a terra, adubar a terra, aí você vai plantar, aí você vai regar, e aí o fruto começa a crescer. E tem um ciclo, vocês percebem? E esse ciclo vai se repetindo sempre, de maneira que você sempre vai colhendo alguma coisa, depois que o ciclo se estabeleceu. Mas enquanto o ciclo está se estabelecendo, não tem como. Você está lá fazendo a parte inicial. Tenha paciência. Não desista do processo, certo? Faça sistematicamente, porque dá certo, pessoal. Em alguns momentos a colheita vai ser melhor, outros a colheita vai ser mais fraca, mas vai funcionar, tá? Olha aqui, a Rai está perguntando, tem algum outro tipo de divulgação além do boca a boca? Boca a boca eu falei, é o principal, é o inicial, é o mais simples, tá? É eficiente. Isso que eu estou falando é um outro método. Exatamente o que eu estou explicando agora, esse outro método. Então, primeiro, mapeamento. Eu pergunto para vocês, quanto tempo demora para você mapear um bairro, por exemplo? Certo? Quanto tempo demora para mapear um bairro? Demora, pessoal, não é rápido. Isso aqui não é rápido, não. Você precisa andar, precisa olhar mapa, pesquisar na internet. E para, além de descobrir os lugares, descobrir quais são as pessoas chaves que você deve procurar ali nesses lugares. E aí como que você vai fazer isso? Pergunta para um, pergunta para outro, entra no site, certo? Demora bastante isso daí, pessoal. Já vou falar dessas coisas, como se apresentar, cartão de visita. Isso é um segundo passo. Vocês percebem como a gente é acostumado a pensar o contrário? A primeira coisa, me formei, fiz um cartão de visitas. Que maravilha, você tem um cartão de visitas. Você vai fazer o quê? Vai ficar ali entregando um por um? Até as pessoas aparecerem? Não é o jeito mais eficiente, tá? E vou falar para vocês, eu quase não uso cartão de visitas, eu às vezes até esqueço que eu tenho. Raramente alguém me pede e eu não tenho cartão, porque eu uso tão pouco e que ele fica lá guardado no consultório. Preciso até deixar na carteira, eu acabo esquecendo. Mas não é o principal, entendeu? Precisa ter? Precisa, mas está longe de ser o principal. Então, primeiro, mapear, certo? Primeira coisa, então, você vai fazer um mapeamento. Atendimento a domicílio, posso falar disso em algum momento, tá? Mas, resumindo, é permitido, pode ser feito, é importante, é necessário e é um dos nichos interessantes de trabalho, tá? Beleza, fechando parênteses. Você vai, então, fazer isso que eu falei, vai mapear. Não, olha, pessoal, não é um mapeamento mais ou menos, é um mapeamento bem feito, caprichado. Pense estrategicamente, você é um profissional de saúde mental, você é uma empresa de prestação de produto, de serviços em saúde mental
que está tentando se estabelecer num bairro, numa cidade, numa região. Qual vai ser a sua estratégia? É isso que você tem que pensar, tá? Então, você está se situando ali. Primeiro, eu vou mapear os locais que podem gerar clientes, os locais onde as pessoas que precisam do meu serviço frequentam, tá? Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou me apresentar nesses locais, certo? Então eu fiz o mapeamento, aí eu vou agora criar uma estratégia para me apresentar nesses locais e oferecer ali os meus serviços, tá? Só que tem um detalhe, você vai chegar numa escola e vai oferecer terapia? Difícil, né? Para quem? Olha, professora, diretora fulana, se alguém precisar de terapia, eu estou à disposição. Pode funcionar, mas não é o mais eficiente. É aí que você vai precisar fazer aquilo que é chamado uma estratégia muito eficiente, antiga, chamada marketing de conteúdo. Você vai oferecer conteúdo, você vai oferecer valor para esses lugares. E como o psicólogo pode fazer isso? Basicamente, através de palestras e grupos terapêuticos, grupos de encontros, rodas de conversa, coisas desse tipo. Então, só que aí, quer dizer, veja só, você já sabe os lugares, você já pesquisou as pessoas com as quais você deve falar nesses lugares. Não vai chegar batendo na porta, pessoal, como, quer falar com quem? Não sei, com o diretor, sem saber nem o nome do diretor da escola, sem saber nem o nome do pastor da igreja. Vocês percebem? Diminui as possibilidades. Chega com o nome da pessoa. Não é difícil descobrir, ainda mais hoje em dia, pessoal. Tanta informação. Vá atrás, então descubra. O seu mapeamento vai ter, então, o nome dos lugares e pessoas ali dentro que você deve procurar. Se for o caso, você já pode se apresentar antes com um e-mail. Então, manda um e-mail, manda uma mensagem. Pastor fulano, padre fulano, meu nome é fulana de tal, sou psicóloga, atuo aqui nessa região e tenho um trabalho de promoção de saúde mental nas seguintes áreas. Aí você vai colocar o seu portfólio. E o que vai ser o seu portfólio? Serviços que você pode oferecer a essa comunidade. E aí uma pergunta que me deixaram aí na caixinha. Gratuitamente, sim. Não tem jeito, você vai oferecer alguns serviços gratuitos para que as pessoas conheçam você. Pessoal, não tem demérito nenhum nisso. E vocês me acompanham aqui, muitos de vocês, eu faço isso o tempo todo. Não é isca, isso não é isca, pessoal. Isso é uma forma de você se apresentar. Vocês sabem muito bem, eu ofereço aqui meus cursos, certo? Como que eu faço... Como que eu torno os meus cursos conhecidos de vocês? Como é que eu ofereço a vocês a oportunidade de saberem se vale a pena ou não fazer os meus cursos? Dando aulas aqui gratuitamente. Porque aí vocês conseguem avaliar quem sou eu, do que eu falo, como é o meu trabalho, certo? Isso é marketing de conteúdo, é uma estratégia que a gente usa. Para quê? Para poder divulgar o nosso trabalho, mas não como aquela pessoa chata que fica lá, fulano, olha, compra o meu curso, fulano, me chama para fazer, vem fazer terapia comigo. Não, né? O cara do cartão da loja, né? O famoso cartão da CIA lá, né? Que chega, moço, quer fazer um cartão? Ninguém quer. Agora, se você oferece algo para as pessoas, um conteúdo relevante, no caso do comércio é desconto que o povo quer. Aqui na nossa área, saúde mental e educação, não é desconto, é conteúdo, é algo que vai agregar para as pessoas. Então, você vai fazer isso, você vai oferecer o seu serviço, você vai mostrar o seu serviço. E, basicamente, não precisa ter um portfólio muito grande. Você pode ter ali 3 ou 4 palestras, uma palestra sobre bullying, uma palestra sobre relacionamentos de casal, por exemplo, uma palestra sobre relacionamento pais e filhos, temas importantes, entendeu? Uma outra sobre depressão e ansiedade, as coisas que as pessoas mais estão procurando. Façam isso, crie ali uma palestra. Olha só, então, olha quanto tempo você já gastou, presta atenção,
Quanto tempo você já gastou para fazer o mapeamento? Ah, estou desempregado. Você não está desempregado. Você pode estar sem renda. Você ainda não está recebendo pelo seu trabalho, mas você está empregado sim. Bota isso na sua cabeça. Você é um profissional de saúde mental, empregado, criando e implementando uma estratégia para conseguir chegar aos seus clientes, certo? Tira da cabeça que você está desempregado, pessoal. Essa piadinha ela só é legal no último semestre da faculdade. Ah, vou me formar e virar desempregado. Depois apaga essa piada, porque a piada muitas vezes molda a sua postura. Então, mude de postura. Você é um psicólogo construindo a sua carreira, um profissional de saúde mental, empreendendo e levando e procurando formas de levar saúde mental até as pessoas. Certo? Beleza. Essa é uma forma, lembra da rotina que eu falei? Parte da sua rotina você vai construir como? Mapeando e entrando em contato. Segunda parte da sua rotina, criando o seu portfólio. Criando essas palestras, estudando, pesquisando. Ah, mas eu não sei como fazer. Tem cursos de oratória que vão te ensinar, tem pessoas que ensinam na internet gratuitamente e também cursos pagos, cursos baratos. Vai atrás disso, o pessoal acha que curso, que ganhar conhecimento é só fazer uma especialização, um mestrado. Não, tem cursos dinâmicos, assim, coisa rápida, que você faz ali em uma semana, em 10 dias, e que vai te acrescentando o quê? Competências. Vai fazer isso, vai assistir aulas, videoaulas, tem muita gente que ensina a fazer isso. Faça isso. E você vai, a princípio, oferecer o seu serviço gratuitamente. Então manda lá o e-mail. Posso realizar uma roda de conversa, posso realizar. Roda de conversa é legal, por exemplo, para salão de beleza, para academia. Né, em vez de palestra, chega lá no dono da academia, no dono do salão, fala: olha, o que você acha da gente fazer um evento aqui, uma tarde, chama as mulheres e a gente vai falar sobre maternidade, sobre os desafios de ser mãe ou de ser pai nos dias de hoje, sobre atividade física e saúde mental. Entenderam? Proponha isso para as pessoas, sobre autoestima. Tem tanto tema legal que a gente sabe falar a respeito com propriedade, porque a gente é psicólogo, a gente estudou isso a fundo, certo? E ofereça esses serviços. Aí você vai começar a fazer o quê? Uma agenda. Então, um dia eu vou lá dar uma palestra naquela escola sobre bullying e tal, na reunião de pais. Outro dia eu vou lá no salão de beleza fazer uma roda de conversa sobre relacionamentos abusivos. Outro dia eu vou lá na igreja do padre fulano porque eu vou falar de comunicação para casais. Vocês percebem como você vai enchendo a sua agenda fazendo isso? Né? O entrelaçado entre os temas de outras matérias com a psicologia, posts ou palestras é uma boa alternativa, mais fácil para captar. Os posts funcionam. Eu vou falar disso amanhã, tá bom, Vitor? Mas funciona, serve. E acho que sim, a gente tem que fazer ponte dos assuntos do cotidiano com a psicologia. Tornar a psicologia viva, tá bom? No cotidiano das pessoas. Então, olha só, e é isso que você vai oferecer. Para complementar, o que você pode fazer? Vou falar mais disso amanhã. Uma conta de Instagram, de Facebook, um site. Isso dá mais respaldo ainda. Além do que, faça ali, além do seu cartãozinho, faça um folder, um flyer, um cartazinho com os seus serviços ali, o seu portfólio, sabe? Um folhetinho desses dividido em 3, o seu nome, quem você é, um pouco da sua descrição e as palestras que você pode dar. Deixe isso com as pessoas. Isso funciona com pessoas específicas que você foi lá, conversou, tomou um cafezinho, tá? Essa é uma estratégia que você pode utilizar. E lembre-se, né, pessoal, a maneira como você vai abordar as pessoas, um e-mail bem escrito, de apresentação. Tá? Hoje, no nível formal, usa-se muito e-mail, então use esse recurso. A sua imagem, eu falei um pouco disso ontem, observe, né? Você não precisa estar lá vestido tudo bem igual um advogado, talvez, mas uma roupa bem apresentada, um cabelo bem cortado, a barba bem feita, caso você tenha. Se for uma mulher, o cuidado com as unhas, a aparência, pessoal, não tem jeito, é o seu cartão de visitas. Você tem que chegar bem apresentado no local.
E como eu falei, esse lado comercial, ele é desprezado pela psicologia, mas não pode ser desprezado. E como ele é desprezado, muitos psicólogos até têm o famoso ranço disso, não gostam nem de falar do assunto. E aí, você vai fazer o quê? Ah, é legal, tudo bem aquele visual, né, meio riponga do pessoal das humanas e tal, ele é legal durante a faculdade, ok, entendeu? Você vai estar lá, vai para lá de chinelo, né, de poncho peruano, o jeito que você quiser. Agora, a hora que você se formou e você vai começar a trabalhar e se apresentar, vai ter que mudar, não tem jeito. E tudo bem, são fases da vida, certo? Façam isso que eu estou falando. Então, não tenho nenhum paciente. Legal, você não tem paciente, mas você tem tempo. Use o tempo estrategicamente. Crie uma rotina, tá? O método Feuerstein, a Fernanda está falando, não conheço, Fernanda, me manda depois numa DM, tem coisa que foge, assim, eu vou aprendendo aqui com vocês. Me manda que eu vou dar uma lida, aí eu posso avaliar melhor, tá bom? O psicólogo tem que escolher sua abordagem antes de captar clientes. Olha, o ideal é que você tenha, mas isso não pode ser uma coisa fechada, entendeu? Abordagem, teorias, técnicas, a gente vai aprendendo sempre, agregando. E como eu falei, na logoterapia, inclusive, é um método aberto, que ele nos permite agregar o conhecimento de outras. Então, tá tudo certo. Se você não tiver, procure uma que você mais se identificou para ser a sua base. Tá bom? Mas isso não é uma questão fechada, você pode ir aprendendo outras e acrescentando com o passar do tempo, tá bom? Roda de conversa, em torno de 1 hora e meia é legal. Você fala ali, tem uma introdução, tá bom? Você vai falar por algo em torno de uns 25, 30 minutos, apresentando o tema, e depois ouça as pessoas, né? Deixe para perguntas, o bate-papo, isso é o que é mais rico na roda de conversa, tá? Legal, então o portfólio com os temas e o que você vai oferecer gratuitamente. Quais são os recursos que você pode oferecer? Basicamente, rodas de conversa, né? Workshops, tem gente que gosta de usar nomes em inglês também, pode ser, e palestras, ou masterclasses, né? Enfim, não importa o nome que você dá, se você é bom de criar nome, melhor ainda, mas se você usar o nome mais simples possível, também está tudo certo. O importante é você marcar presença, estar lá, conversar com as pessoas, fazer o trabalho. Olha pessoal, você é o departamento comercial da sua empresa, o departamento financeiro da sua empresa, você é tudo, não tem jeito. Você é a secretária, o secretário, você vai ter que fazer tudo no começo, é assim que as coisas iniciam, tá bom? Então, legal. E aí saia procurando, pessoal. Faça um mapeamento bem feito, use sabe a rede inicial? Use a sua rede inicial das pessoas conhecidas para acessar essa rede secundária. Olha só, quem que é o pastor daquela igreja? O meu amigo frequenta lá, vou perguntar para ele. Quem que é o padre ali daquela paróquia? Minha amiga frequenta lá, vou perguntar para ela. E essas pessoas vão... Olha, tem aquela academia ali... poxa, eu sei que meu amigo treina lá, deixa eu ver se ele me fala com quem que eu falo ali. Olha, aquele salão, minha avó faz o cabelo ali, vou falar com a minha avó. Use a sua rede primária para acessar a rede secundária, tá bom? E eu vou dizer o seguinte, talvez numa cidade menor seja até mais fácil isso daí. Perguntei, aproveito a oportunidade enquanto aluna, aceito convites. E isso desde o tempo como aluna, né? Volte na escola que você estudou, vai lá, marca uma presença. Perguntei sobre logoterapia, a professora disse que é uma abordagem com Lego para crianças. O que eu vou falar sobre isso? Né? Não tenho o que falar. Legoterapia é uma nova abordagem essa, pessoal. Bom, então beleza. Rotina de trabalho, você vai bater cartão na sua empresa, certo? E estratégia. Seja estratégico, funciona muito mais. Ao invés de sair plantando, né, uma semente de cada vez, esperando ela crescer,
Primeiro você faz todo o trabalho de preparar a terra inteira, depois você faz todo o trabalho de plantar a semente e depois você colhe tudo de uma vez. É assim, pessoal, é assim. Há milênios a coisa funciona assim. Por que vai ser diferente? Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: nada resiste ao trabalho. Pessoal, e às vezes o trabalho é difícil, tem terreno que é mais difícil da gente semear, mas é possível. Só que se a nossa postura não é essa, então, pessoal, aí esquece. Aí esquece. Comprei o EAD, seu EAD sobre logoterapia. Estou muito animada para fazer. Que legal. Comece as aulas, então, o quanto antes, porque tem muito conteúdo cada vez mais, né? Para não perder tempo. Enfim, né? Aí você vai conhecer melhor sobre a terapia. Quanto tempo eu fiquei nessa semeadura? Nessa live eu não contei nessas, né? Mas olha só, pessoal, o meu método, ele foi mais ou menos esse. Tá? Mas por quê? O que aconteceu? O meu caso foi um pouco diferente. Eu fiz uma transição de carreira. Eu era pastor antes. Eu já era psicólogo formado, mas eu não atuava. Eu atuava como pastor. Então a minha semeadura ela foi meio que indireta, porque enquanto eu trabalhei por muitos anos como pastor, sem saber eu estava fazendo essa semeadura. Então quando eu comecei a trabalhar como psicólogo, eu já tinha muitas portas abertas por causa disso. Mas eu aprendi com isso e eu acompanho também experiências de outros colegas e observo o mercado e eu fico me perguntando várias vezes, se eu fosse começar do zero hoje, como eu faria? E é exatamente da maneira que eu estou descrevendo para vocês. Tá? Que mais? A gente já está chegando aqui no final, eu quero finalizar aqui com vocês comentando outras coisas, e que são as seguintes. Outro assunto importante. E ter um emprego meio período vale a pena? Vale a pena. Se você tiver oportunidade, empregos como acompanhante terapêutico, professor de ensino infantil, ensino médio, às vezes se você tiver condições de dar aula de filosofia, sociologia, alguma coisa do tipo, atuar em clínicas conveniadas, né? Falei um pouco sobre isso hoje. Qualquer um desses serviços que te conecte de alguma forma e que você não ocupe o seu tempo inteiro. Esse é o ponto. Não pegue um emprego tempo integral, porque aí ele vai te impedir de fazer essa outra parte do trabalho. Então, mais um trabalho de meio período pode pegar, e aí também ele vai se tornar mais uma forma de captar clientes, porque as pessoas vão te conhecendo. Sou recém-formado, estava no Mato Grosso precisando dessas aulas, porque recebi o convite para abrir clínica com 2 colegas, mas tinha medo de perder dinheiro e tempo com isso. Legal, muito bom. Mesmo se formando bacharel, estamos aptos para dar aula. Olha, essa pergunta, Vitor, é meio complexa. Depende da escola. Oficialmente precisa da licenciatura, mas muitas escolas, pela carência, inclusive, de professores, o que elas fazem? Elas contratam, e aí é como se você dividisse uma disciplina com outro professor que tem ali a licenciatura e ele assina, você fica lá como um professor auxiliar, entendeu? Então tem que ir atrás, tem que descobrir. Se a escola quiser te contratar, não vai ser você que vai dizer que não, porque você não tem licenciatura, certo? Mas se puder fazer a licenciatura na graduação, essa é uma dica que eu dou para vocês. Façam. Eu não fiz, mas eu fiz o mestrado e tal, então é diferente, você já tem essa habilitação. Mas façam porque vale a pena. Se você me perguntasse assim, estou estudando psicologia, uma dica de algo que eu possa fazer enquanto eu estudo, faça uma licenciatura, porque isso vai abrir um outro leque de trabalho para você, e trabalhos legais, trabalhos meio período, que podem te possibilitar captar clientes e ter uma renda também que te deixa mais tranquilo para essa semeadura. Planos de saúde como uma forma, eu acho que é viável, Edu, acho que é viável sim. Mas, enfim, aí tem toda uma burocracia, você precisa procurar um contador, precisa funcionar como pessoa jurídica, se cadastrar, ver as exigências de cada plano, mas eu acho interessante sim. Plano de saúde é o ideal, né? O modelo que eles propõem nem sempre é o ideal. Mas a gente tem que imaginar o seguinte, entre uma pessoa não ter nada e ter um psicólogo no plano de saúde que atenda às vezes sessões de 30 minutos, 40, não é melhor ter do que nada? E na psicologia a gente peca por isso, a gente pensa tanto no ideal que a gente acaba sendo perfeccionista, e aí as pessoas ficam sem cuidado.
Porque não dá para fazer o ideal, fica sem nada. Acho que a gente precisa ter esse jogo de cintura. Onde fazer licenciatura? As próprias faculdades têm lá, tem que conversar com as coordenações e aí explicar que você quer fazer a licenciatura. Se não tiver na sua, você pode fazer licenciatura, se eu não me engano, só a licenciatura em outras, tá? Complementando aqui, pessoal, então, acompanhante terapêutico, que eu falei, tem cursos legais, tanto online quanto presenciais, procure, né? É uma carreira legal também para quem é estudante ou já é psicólogo formado. E aí você vai usar outros recursos como quais também, vá atrás disso, principalmente se você morar numa cidade de interior, numa cidade melhor, isso vai funcionar melhor para você. Rádios da cidade, jornais da cidade ou jornal do bairro, as sociedades e clubes eu já falei. Procure esses recursos também, não custa nada, né? Implemente isso também. Tá? Então, resumindo é isso, pessoal. E para fechar, eu quero juntar com a parte inicial. Veja só, você é, como eu falei, um prestador de serviços em saúde mental e vai ter clientes. Quais são os serviços que você vai oferecer se você tiver uma clínica psicológica? A princípio, psicoterapia, você pode oferecer, grupos de apoio, grupos terapêuticos. Muito psicólogo não usa isso, pessoal. Forme grupos terapêuticos, cobra baratinho de cada pessoa, como se fosse um grupo de supervisão, sabe, da faculdade. Você faz lá um grupo de apoio terapêutico, sei lá, um grupo de apoio sobre para mães, tá? Mães e adolescentes. Aí você faz encontros semanais, mensais, cobra ali uma taxinha, pouco de cada pessoa, mas você vai ou às vezes pode, como eu falei, se você vai oferecer isso em algum lugar, aí você oferece gratuito. Se for na sua clínica, aí você pode cobrar. Sol Pereira, pode responder minha pergunta? Ela passou direto aqui, Sol. Eu não estou lendo ela aqui. Faz ela de novo, por favor, porque ela sumiu aqui na meu timeline. Mas se você colocar ali, ela de novo eu respondo. Tá? Plantão psicológico, né? É uma coisa que dá para ser feita também. Sou ótimo palestrante, mas não tenho diploma para apresentar e ser contratado. Como fazer um curso rápido? Enfim, aí eu já não sei exatamente, porque eu não estou falando aqui, Aler, de palestra, palestra paga, não estou falando de carreira de palestrante, eu estou falando das palestras como uma forma de captar pacientes para psicólogos, tá bom? É isso que eu estou dizendo aqui. Então, não saberia te dizer exatamente isso, mas enfim, procure cursos de oratória. É que para você vender uma palestra, você tem que ser especialista em algum assunto. O psicólogo é especialista em saúde mental, então ele oferece palestras sobre isso, tá? Que mais que sobre o que eu posso falar na rádio? Sobre assuntos de saúde mental em geral, sem problemas. Depressão, ansiedade, relacionamentos, estresse, burnout, tudo que a gente fala aqui de psicologia, tudo é assunto, né? Isso que é legal. Na psicologia tudo vira assunto. Júlia, minha filha, de novo assistindo aqui, ela está aqui do meu lado e na sala do lado e tá mandando oi aqui. Fala, Dredd. Sigam esse cara aqui, pessoal. Aproveitando que você entrou aqui na minha live agora, Dredd Coach, estão vendo aqui? Sigam esse cara. Esse é um cara que fala bastante de empreendedorismo, um profissional de saúde, de educação física, um coach de educação física e de crossfit. Tem lá a empresa dele, a academia dele, onde eu tenho o privilégio de ser aluno, e ele fala bastante de empreendedorismo. A gente sempre está trocando figurinha, aprendo muito com ele também. Um abraço, bom te ver aqui. E a pergunta da Sol sobre psicoterapia, queria saber como funciona, como atua. Enfim, a psicoterapia, eu não sei se você é da área só da psicologia, mas ela é o método do psicólogo. Então a psicoterapia é o sistema através do qual o psicólogo vai prestar um cuidado em saúde mental. Dependendo da abordagem tem algumas diferenças, mas basicamente é num consultório, sessões de 50 minutos a 1 hora, e você vai, muito provavelmente, se você entra para um processo psicoterapêutico, isso vai durar ali 3, 4, 6 meses, até 1 ano. Sessões semanais, onde você vai levar os assuntos e o psicólogo vai trabalhar isso com você.
Basicamente é isso. Minha sugestão, entra lá no meu site, eu explico bem assim os assuntos que podem ser falados em psicoterapia, mas vamos dizer assim, o médico ele não tem ali a consulta médica onde ele oferece os seus serviços, assim é também o psicólogo, ele oferece no consultório o serviço de psicoterapia, é a maneira como ele atua no cuidado da saúde mental. Em muitos casos é como se fosse um diálogo, uma conversa onde vão surgindo os assuntos e vão sendo trabalhados. Para quem está iniciando a faculdade de psicologia, o conselho que eu dou é assista o vídeo, tem lá 5 coisas que você precisa saber antes de estudar psicologia, tá bom? E outro detalhe, pessoal, tá lá no meu canal no YouTube, mas o que eu diria é o seguinte, não tenha preconceito contra nenhuma matéria, essa é a dica que eu dou para quem está começando a estudar psicologia. Tudo na psicologia é legal, aproveita cada disciplina, cada matéria, mergulha de cabeça, aprenda, sugue o conhecimento dos seus professores, é a melhor coisa que você pode fazer, para depois, a quarto, quinto ano, começar então a definir, se direcionar profissionalmente. Que mais, pessoal? Vamos lá, já estamos fechando aqui. Ser acompanhante terapêutico é legal, super válido, super válido. Nunca fiz isso, eu vejo o trabalho de alguns, mas eu acho que é um trabalho que tem tudo a ver com a psicologia, é um trabalho excelente e estudantes de psicologia podem fazer o curso e ser, até onde eu sei é permitido. Então é legal que você já vai iniciando na carreira, tá bom? A live vai ficar salva sim, tá, pessoal? E então, finalizando, você vai oferecer psicoterapia, grupos terapêuticos e palestras. E a psicoterapia, pessoal, você vai oferecer de graça? Provavelmente não. Pode ser que um caso ou outro extremo, então, ou um valor bem baratinho, social, tem a função social do psicólogo também. Mas os outros, grupos terapêuticos e palestras, você pode sim oferecer tranquilamente, de maneira gratuita. Para quê? Como uma forma das pessoas conhecerem o seu trabalho. Pense nisso. Tá? A gente tem uma mentalidade errada, pessoal. A gente acha que você tem que. O fato de ser remunerado significa que tudo que você faz exatamente tem que ser cobrado. Às vezes não. Às vezes não, é como eu falei. Às vezes você precisa plantar muito para colher lá na frente. E não tenha vergonha de, às vezes, cobrar mais barato, de oferecer um serviço gratuito. Tem gente que fala, aquilo que é gratuito ninguém valoriza. Isso é mentira, pessoal. Tem gente que não valoriza. Olha aqui a prova disso. Um monte de gente escrevendo aqui nos comentários. Obrigado, essa aula foi boa. Obrigado por estar compartilhando isso. Isso está me ajudando. Quer dizer, é gratuito, não é, pessoal? É gratuito. Vocês estão valorizando ou não? Lógico que é valorizado. Né? E digo mais, quem não valoriza, paciência, porque provavelmente não vai valorizar o seu trabalho também. Né? Carol Thaís mandou uma pergunta. Quando vamos estudar casos clínicos, mesmo quando não tem cliente, a princípio é melhor procurar apenas uma abordagem para se aprofundar na teoria ou estudo o caso em várias abordagens? Puxa, difícil, hein? Eu gosto de estudar várias. Eu estou falando a minha opinião. Eu gosto de ver diferentes vertentes. Mas alguns casos não. Então é legal você ter uma abordagem de base e a partir dela pensar em outras. Conversar com colegas de outras áreas, o que vocês fariam numa situação dessa, discutir, isso é muito enriquecedor, tá bom? Eu acho que não tem uma regra para isso. E finalizando aqui, pessoal, vamos ver o que mais. Acho que eu já li sua última pergunta, né, Carol? Era essa. Legal, como cobrar uma palestra. O que eu estou propondo aqui são palestras gratuitas. Agora, depois, pessoal, isso é muito complexo, porque é lei do mercado, demanda e procura. O que eu acho interessante? Avalie o mercado, quanto estão cobrando na média. Ou, na pior das hipóteses, sabe, um bom referencial, quanto custa a sua hora de trabalho? Custa X, vamos dar um exemplo hipotético, custa R$100. Você vai dar uma palestra num lugar lá numa empresa, 2, 3 palestras numa escola, e você vai gastar 1 hora para chegar, 1 hora para ir embora. Faz o cálculo, entendeu? Quanto tempo eu vou dedicar a isso? Quanto vale a minha hora? Esse é o valor da sua palestra. Mas é muito barato. Tem gente que vai falar, realmente é barato, mas a gente está falando para começo de conversa, para início de uma carreira.
Né? Dizem aí que Roberto Chiniachik, quem mais? Isamitiba, o Augusto Cury, dizem que esses grandes palestrantes aí da área da saúde mental cobram aí 20, 40, 50, 100 mil reais por uma palestra. Eu acredito. E se eles cobram e tem quem pague é porque vale a pena, né? Porque são merecedores. Agora, eles não começaram cobrando isso, pessoal. Vocês podem ter certeza disso, né? Legal, pessoal. Então acho que é isso que eu queria compartilhar. Amanhã eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é o posicionamento digital, virtual, captação digital, como usar internet, YouTube, Instagram, Facebook, as diferentes ferramentas, tá bom? Use isso daí, vamos falar sobre isso daí. Um abraço aí para todo mundo que entrou depois, Márcia, Rui Molina, um abração aí para você, Tarsila, Ivana, pessoal que eu não cumprimentei, Mariângela, várias ex-alunas e alunos meus aqui da faculdade participando e também alunos do curso, enfim, pessoal. Esse é um trabalho que eu tenho muito prazer em fazer, porque eu sei que o quanto eu gostaria de ter aprendido essas coisas se eu tivesse no início de carreira. E eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, de ter boas experiências, de aprender com pessoas que me ensinam muito também, e eu acho que é legal compartilhar isso com vocês, né? Enfim, o pessoal me pergunta, eu tenho algum programa mais especializado de mentoria? Estou organizando e vai funcionar mês que vem e outro. Vai ser um programa bem específico, com um acompanhamento individualizado, com um cronograma mais detalhado do que essas aulas que eu estou dando aqui. Mas, enfim, eventualmente você não vai conseguir fazer ainda um programa de mentoria, mas você já pode ir usando essas dicas aqui, colocando elas em prática. Tá bom, pessoal? Boa noite para vocês, um bom restante de feriado aí para todo mundo. Amanhã, 19 horas de novo, a gente continua, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço para vocês. Quem parou a pizza, volta para ela. Eu vou pensar se eu vou atrás da minha agora também, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal.